E o São Paulo ainda pode ter mais 2 reforços nessa janela de transferências, mesmo depois das contratações de Aurélio Buta, Domingos Duarte, Iago, Newton e Vitor Sá. É que o São Paulo espera para os próximos dias uma antecipação de 140 milhões de reais. Essa grana viria do acordo recém-fechado com a Ticketmaster, embora ainda precise da aprovação do Conselho Deliberativo. O acordo total entre São Paulo e Ticketmaster prevê um aporte de 250 milhões de reais ao longo dos 5 anos, mas o presidente Arrimacis, muito apertado em dinheiro, quer antecipar 140 milhões de reais no ato. Problema para o próximo presidente. De qualquer forma, se essa grana entrar, o São Paulo vai conseguir resolver problemas emergenciais e terá algum fôlego para buscar pelo menos mais 2 contratações. E o meio atacante é analisado pelo técnico Dorival como uma prioridade. Você, São Paulino, pensa o que sobre a antecipação de 140 milhões de reais? E se estivesse na cadeira do presidente, quais reforços ou que posições você buscaria? Quais são para vocês as principais lacunas desse elenco tricolor? Só para completar, registrar que o São Paulo ainda pensa não, tem negociações para emprestar o Paulinho, atacante que quase se mudou para o Botafogo, foi artilheiro da Copa São Paulo de Juniores e ele está indo para o Torrense, da segunda divisão do futebol português. Empréstimo gratuito e opção de compra fixada em 1 milhão de euros. Está viralizando um boato, e eu repito, boato, sobre Alexis Sanches no São Paulo. Algumas páginas da mídia alternativa estão postando isso, tá? Como se fosse uma informação. E até o momento dessa gravação, nenhum jornalista mais sério, relevante, falou sobre a situação a respeito disso, né? Alexis Sanches está livre no mercado desde que deixou o Sevilha há alguns dias, né? O chileno está com 37 anos de idade e tem sido oferecido no mercado para clubes sul-americanos. Isso de fato acontece, tá? E dizem esses portais aí que um dos clubes seria o São Paulo. Na última temporada, Alexis Sanches fez 29 jogos pelo Sevilha e marcou apenas 4 gols, deu 2 assistências. Por esses números e com a idade avançada, não dá nem para imaginar o São Paulo indo atrás de um cara desse. Se bem que, se tratando dessa diretoria das anteriores que passaram, não seria loucura, tá, rapaziada? Porque a diretoria de São Paulo adora fazer uma cagada no mercado, né? Bom, há alguns anos o Alexis Sanches chegou a ser oferecido para o Corinthians, mas no São Paulo não tem nada, nunca teve. Com todo respeito a essas páginas aí, Alexis Sanches no São Paulo não chega nem a ser uma especulação ou boato, né? Só não tem nada mesmo, não procede. Então, tô trazendo essa informação porque tá repercutindo muito nas redes sociais. Então, deixando bem claro aqui, não tem nada de Alexis Sanches no São Paulo, pelo menos até este momento não. E mesmo que tivesse, eu reprovaria mais com força essa contratação, né? Porque não faz o menor sentido trazer um cara de 37 anos de idade com esses números pífios aí, né? Apesar de ser o Alexis Sanches com carreira consolidada na Europa. O São Paulo, tava olhando agora a situação do Paulo Henrique Ganso. Eu olhei bem antes de vir aqui gravar. O Alisson é jogador do São Paulo que está lá no Fluminense. O Fluminense, ele tem o Paulo Ganso que jogou 12 partidas. Ele foi dispensado pelo Fluminense. O Fluminense falou, pode procurar clube, está liberado. Vá procurar o seu clube, procure seu caminho, fique em paz. E o Ganso começa a procurar seu caminho. Enquanto ele não encontrou ainda, o Ganso tem contrato com o Fluminense até o final deste ano aqui. Ou seja, desde julho, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do futebol brasileiro. O Ganso foi escanteado pelo técnico Luiz Zubeldia. O Zubeldia, essa benção, essa maravilha, ele afastou o Ganso e não colocou o cara pra jogar por questões táticas, não foi por causa física. Ah, o Ganso tá machucado. Não, o Zubeldia mesmo falou, afastei do Brasileirão por questões táticas. É tático. Eu não quero o Ganso jogando no meu time, é tipo isso. E aí o Ganso entrou agora contra o Vasco naquela Copa do Brasil que o Fluminense foi eliminado. E isso chamou muita atenção. Como assim? O cara tá dispensado, não joga no Brasileiro e joga na Copa do Brasil, na Berlinda, porque o Zubeldia, deixando cair aquela máscara hipócrita dele de técnico que acha que sabe fazer alguma coisa, ele não utiliza o Ganso na hora boa do Brasileirão, que é fácil, e aí ele coloca na Copa do Brasil, na eliminação, que ele tá desesperado, precisando de um passe. É o que ele fazia aqui no São Paulo também, né? Olha aí o Henrique Carmo, que não me deixa mentir, reserva do Tapia, foi com o Crespo, beleza? Mas sempre teve. William Gomes, reserva de qualquer coisa.
no São Paulo brilhando hoje no Porto. Então, assim, o Zubeldia faz dessas. Na hora que apertou, ele pegou o passe do Ganso. Ou seja, o Ganso entra para dar um passe refinado no meio-campo. O São Paulo hoje, ele não tem um passe refinado no meio-campo. Podemos esperar isso do Pedro Ferreira? Com certeza. Pedro Ferreira é um passe refinado, mas não é igual ao do Paulo Ganso. A diferença é a idade, é a juventude do Pedro Ferreira. Mas assim, já estamos preparando ele para ele entrar titular e ser vendido. E o Paulo Ganso não pode ser um passe de um jogador mais lento, mais cansadão, só que dá o passe desconcertante, quebra linhas com o passe, não tem que correr igual o Marcos Guilherme, igual o Éder Luiz, lembra? Igual o Pikachu, não precisa correr desse jeito. Você pode ser muito Apodi, você pode ser muito melhor quebrando linha com um passe desconcertante. E é para isso que Paulo Ganso poderia servir. Muitos torcedores do São Paulo são entusiastas do Paulo Ganso, o cara tá liberado para procurar clube, não pode jogar mais nenhum jogo no Brasileirão pelo Fluminense, mas por enquanto, se ele chegar no time igual o São Paulo, ele pega a camisa e joga. Porque ele não bateu a meta de jogos que o tiram de disputar o Brasileirão por outra equipe. Então o São Paulo tem tudo agora para bater um rolo. Alisson no Ganso é jogador que já está no Fluminense, que é o Alisson que nós não queremos mais. E o Ganso que viria para cá para compor uma parte delicada do São Paulo, que falta realmente o passe. Enquanto isso, o São Paulo também prepara Rian Francisco e Matheus Ferreira, volante da base, para serem jogadores utilizados por Dorival. O Rian Francisco reserva direto do Caleri com a saída do Gonzalo Tapia, e o Matheus Ferreira chamou a atenção do futebol europeu, Dorival puxou ele e colocou para treinar com os profissionais, com a ideia de que vai embora do São Paulo Luan, Hugo Leonardo para ganhar rodagem, Negruti já foi para ganhar rodagem, e quem pode ir embora também é o Bobadilla numa venda possível que deve acontecer agora. Matheus Ferreira então teria espaço com Dorival e é um novo São Paulo colocado pra gente para dar muita esperança. É ou não é? O brasileiro. É o que temos. Nesse sábado, vamos lá, Arnaldo. O São Paulo encara o Grêmio fora de casa. Agora saiu do Transferban, né? Arranjou um dinheiro não sei aonde aí. E saiu do Transferban. E tem todas as questões fora de campo. Candidaturas aparecendo e tal. Mas tá de ponto. Isso que é importante o São Paulo fazer agora. As coisas se misturam, né? Como no Corinthians. Agora, o São Paulo, com a queda do Transferban, né? Pagamento da dívida, a primeira parcela da compra do Marcos Antônio para a Lazio, o São Paulo pôde inscrever os 2 reforços que estavam lá treinando e não podiam jogar, né? A principal curiosidade é sobre o zagueiro português que estava jogando na Espanha, Domingos Duarte, né? Que estava no Getafe, tinha feito uma boa liga, né? Mas pouca gente viu jogar, né? E ele pode ser uma das novidades contra o Grêmio. O outro inscrito é o Iago, lateral que estava no Bahia, jogou muito tempo na Alemanha, não foi bem no Bahia e foi emprestado agora. Então, não que o Dorival tenha todos os seus pedidos atendidos, mas o São Paulo foi ao mercado na janela, contratou alguns jogadores. O outro que pode aparecer em Porto Alegre é o Nilton, volante que veio do Botafogo. Esses 3 nem jogaram. Aliás, não jogou também o Aurélio Buta, que é o lateral que já tinha ficado no banco contra o Flamengo. Tem o Grêmio, né? Tirou depois de muito tempo sem jogar o São Paulo, e logo depois tem La Paz, né? Pela Sul-Americana, o Bolívar eliminou o próprio Grêmio. A gente teria, se o Grêmio passasse, 2 confrontos Grêmio e São Paulo na sequência em Porto Alegre, mas o São Paulo vai ter que sair de Porto Alegre e ir a La Paz agora, antes de voltar ao Morumbi. Enfim, o São Paulo vai jogar no Morumbi, hein? No outro sábado contra o Curitiba à noite. E falando na volta ao Morumbi, é inevitável a gente falar do aspecto político-econômico. Econômico, né? As investigações continuam a todo vapor no Ministério Público sobre a gestão Casares, contrato Live Nation, camarotes, ingressos. O Ministério Público não vai deixar barato, ainda bem para o São Paulo que o negócio saiu das mãos do São Paulo. E o São Paulo, né, Tironi, clube fechado, consegue blindar mais internamente do que o Corinthians, por incrível que pareça, mas dessa vez, vídeo Caio Aidar lá atrás, dessa vez, gente, Casares e companheiros, escapou da mão de vocês e a coisa vai a fundo. Pode ficar tranquilo, torcedor de São Paulo, que a coisa vai a fundo. Bastante gente vai rodar. E nesse aspecto, o político tem o final de mandato do Maciz, assim como é o final de mandato do Stabile no Corinthians. E as candidaturas começam a se desenhar para as eleições de final do ano, tanto no Corinthians quanto no São Paulo. O São Paulo já tem aquela situação de costume, é o menor colégio eleitoral do país, é uma situação bizarra, né?
poucos conselheiros, cerca de 200 elegem o presidente. Os grupos quase sempre se misturam e agora tem habitualmente um racha contra a situação. A situação que é simbolizada pelo maciz, mas que é uma situação também fragmentada. E os dois candidatos que surgem como possibilidades da oposição são o Marcelo Portugal Gouveia Filho, que é filho do presidente Marcelo Portugal Gouveia, que perdeu a última eleição para o Conselho, né? Ele foi candidato da oposição na última eleição para o Conselho e perdeu para o Outen Aires de Abreu. E o Rogério Caboclo, que foi presidente da CBF, afastado por assédio sexual, por denúncia de assédio sexual na CBF, e que é filho do Carlos Caboclo, aquele mesmo conselheiro que trouxe o Tele Santana para o São Paulo. São as duas possibilidades da oposição, por enquanto, à eleição. Mas é aquilo. A minha impressão, só uma impressão, é que o São Paulo, seja nas mãos de quem estiver, nunca mais será o mesmo clube a partir do ano que vem. A partir desse... o escândalo da gestão Casares e a ruptura da blindagem interna do São Paulo, feita agora pelo Ministério Público, arrebentaram aquele clubinho fechado que existia até então. Então esses caras vão ter que prestar contas à sociedade a partir de agora, não só os 200 conselheiros. Mudou. O jogo mudou. O torcedor do São Paulo não é como o torcedor do Corinthians, que sabe conviver com isso enquanto apoia o time. O torcedor do São Paulo não separa as coisas. E o torcedor do São Paulo está mais preocupado hoje com essa situação, com essa sequência política financeira, do que com os jogos no Brasileiro e a disputa na Sul-Americana contra o Bolívar. Trajano, tô falando, só ressaltar rapidinho, Trajano, essa história do Ministério Público, porque essas investigações continuam. Já saiu alguma coisa aí, já tal, e a coisa continua. São várias etapas dessa investigação do Ministério Público, e a galera tá indo fundo nessa história, e vai ter coisa, vai sobrar para mais gente aí no São Paulo, como mencionado. Saiu do muro. No Ministério Público a história é outra, não é mais o clubinho de São Paulo, não. Já tá fora, e o Ministério Público tá trabalhando com afinco nessa história. Diga lá. Não, tem essa situação que é terrível e tal, que ainda bem que tá caminhando, né? Mas eu gostaria que o Arnaldo, sem brincadeira, que o Arnaldo repetisse o nome das contratações do São Paulo. Se é mesmo o São Paulo, ou se é um time ali da esquina do... É o Buta, fala aí, Arnaldo. Não, por favor, tem o Buda, tem mais... O Buta. Burda, por favor. Diz pra mim. O zagueiro português que ninguém viu jogar, como é que é? Calma. Não, Trajano, sinceramente, por um clube que não tem dinheiro para contratar, o trabalho de garimpar o São Paulo não é ruim. Não, mas eu gostei dos nomes. Então, vamos lá, vou nominar para você se acostumar. Vamos começar por ele. Aurélio Buta. Buta, não Buda. BUTA. Sensacional. Lateral direito, dupla nacionalidade. Jogou muito tempo na Alemanha, no Eintracht Frankfurt. Dupla nacionalidade, porque ele é alemão? Português. Português? Angolano, né? Angolano. Angolano e português. Tá bom. Aí o zagueiro português, Domingos Duarte, que atuava há muito tempo na Espanha. Domingos Duarte. Tava no Nome assim de navegador, alguma coisa. Isso. O Iago, lateral esquerdo, jogou também muito tempo na Alemanha, estava no Bahia. O Nilton, esse é mais doméstico. Estava no Botafogo, foi trocado pelo Ferrarese. Né? São esses quatro, além dos que já começaram a jogar, né? O Vitor Sá. Então, o São Paulo contratou bastante gente esse ano. Sem pagar pelos direitos federativos, porque não tem essa grana, mas fez negócios, trocas, empréstimos e tudo mais. Mas está encalacradíssimo em termos... De qualquer forma, eu acho que o Dorival Júnior agora tem... A outra novidade é a iminente renovação de contrato do Caleri, porque tem uma movimentação de entradas e saídas, e as saídas, muitas vezes, elas são proporcionadas por insatisfação com... falta de pagamento, banco de reservas. Então tá tendo uma debandada também, né? Alan Franco, Enzo Dias, um monte de gente saindo. E as contratações são mais para reposição do que propriamente para reforçar o time, né? Agora entendi. Agora, o São Paulo é uma monarquia, né? Sim. É uma monarquia, porque você pensa, esse quadro que o Arnaldo acaba de descrever. Então, é o filho do Outen Aires de Abreu que ganhou uma eleição do filho do Marcelo Portugal Gouveia. E não se comparem os pais aí, no caso, né? Marcelo Portugal Gouveia e Outen Aires. E agora o filho do Carlos Caboclo, que também era um homem de bem, como Marcelo Portugal Gouveia. Impressionante, né? Sim, ali. Tudo em família, mais ou menos. Isso. Juca, Mas não tem gatão, É agora, gatão e ratão. Você vai se surpreender. Eu vou me surpreender. Vai se surpreender.
Já é pro zagueiro português de São Não, Paulo? senhor, não, Tá. senhor. Você vai se surpreender. Mauro César Pereira também vai se surpreender. O meu gatão vai para Neymar pelo passe que deu. Que não foi um passe de Gerson, nem de Didi, nem de Rivelino. O Mas passe foi do gol. o passe que virou a classificação do Santos e acrescentou 4 milhões aos 21 milhões que ele havia arrecadado numa noite. Isso. São 25 milhões. Eu acho que merece o gatão de ouro. Boa. Que coisa, hein? Agora, o ratão de bronze. Não, para que ninguém diga que eu persigo por razões políticas, essa bobajada, que as críticas ao Neymar são pelas opções políticas dele. O ratão de bronze, quem ganha? Neymar. Você é Aí. muito inteligente. Pela palhaçada que fez ao final do jogo, revelando o tamanho da cabecinha dele, né? Da criança, do menino Ney, né? De cair em provocações, de fazer dancinha, de fazer assim. Quer dizer, realmente é uma coisa triste este rapaz. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.